Raciocínio do homem preocupa-se, sobretudo, em como ter podido evitar a dor, que tanto o vergasta, mas não leva em consideração muitos outros elementos necessários. Como podia Deus logicamente impedir semelhante experiência sem coação? A prova consistia exatamente era uma livre adesão por fé e obediência, na reciprocidade por amor. E se na lógica do sistema não entrava a possibilidade de tal constrição, Deus, que sabia da queda de muitos espíritos, não os deveria ter criado. Mas o sistema é um organismo compacto, de fé lógica, e nesta não podia caber essa possibilidade, que teria sido um ato de flagrante injustiça. Porque tolher aos candidatos à queda e dom máximo da existência e a possibilidade de redimir-se, alcançando a felicidade eterna, ainda que através da dor. Que punição e que injustiça não teriam sido essas, pois que seria a condenação antecipada de inocentes, antes de haverem cometido qualquer erro. É lógico que Deus deixasse a esses espíritos a liberdade e a vida, que constituem sempre ato de bondade e de amor, porque a escolha continuava entre a via curta da felicidade pela obediência à ordem da lei e a via longa da redenção pela dor, após o erro da revolta. Deus permitiu o erro justamente porque sabia. E sabia também que esse não era um mal irreparável, era apenas uma via mais longa para alcançar a felicidade eterna. Vimos que o mal, ou se converte em bem, ou está destinado, pela fé lógica do sistema, à autodestruição. Deus sabia que a sua criatura e qualquer que fosse a via que tivesse escolhido para percorrer alcançaria a felicidade. Eis que o amor, a bondade e a justiça, a lógica de Deus ressaltam cada vez mais evidentes, em cada caso. Fala-se de vingança por cegueira, e não se vê que o amor de Deus foi tanto que, como Filho, desceu ao nosso mundo para sofrer conosco e redimir-nos, ensinando-nos a subir. Foi tamanho esse amor, que ele quis descer dos céus da transcendência e emanência, para permanecer em nosso contingente. Assim o médico vela e ajuda o enfermo de perto, até que ele se tenha restabelecido. Que mais se poderia pedir a este Deus que muitos pretendem acusar de injustas punições? Ao contrário, quanta sabedoria, quanto amor, quanta bondade! Só mesmo uma grande ignorância pode concluir de maneira diversa. É o antropomorfismo que leva o homem a aplicar a Deus os princípios do seu plano biológico. Repitamos, Deus jamais pune. O que nos parece punição não resulta de uma atividade positiva de Deus contra a criatura, conceito absurdo, mas é automática consequência da ausência de Deus, que a criatura repeliu. A causa determinante é a recusa voluntária da criatura. Deus não inflige punições, mas quando a criatura o nega e repele, ele respeita a verdade que lhe deu e, assim, pela própria vontade, a criatura se afasta de Deus, como se ele se tivesse retraído. Ora, uma vez que Deus é vida, a maior punição é esse afastamento, porque significa privação de vida. E, com a revolta, a criatura se privou da própria vida, que é dada pelo Espírito, tornando-se matéria, mas com possibilidade de ressuscitar da sua sepultura. Tudo isto demonstra como se fosse lógica e fatal a queda após a revolta, porque esta significava um afastamento de Deus, ou seja, da vida, significava, portanto, um suicídio, a morte, ainda que a bondade de Deus lhe deixasse a possibilidade de ressurgir para a vida, corrigindo o erro com a dor. Tudo isto poderá agora também permitir-nos melhor compreender aquilo a que precedentemente lá nos referimos, no presente capítulo, com respeito à anulação dos espíritos rebeldes, que insistem em permanecer na rebeldia. O espírito que recalcitra na revolta é anulado, ainda que o seja somente como individualização e não como substância, porque esta, sendo de Deus, é indestrutível, em virtude de que todo afastamento de Deus significa morte, porque Deus é vida. Negar Deus é o mesmo que negar a existência, porque só Deus é, e fora de Deus nada mais pode ser. Deus é o todo,
E sair do todo é cair no nada. Fora de Deus, que é o todo, não pode existir senão o nada. E a natureza de Deus e a própria estrutura do sistema que, automaticamente, sem nenhum ato ou intervenção de Deus, implicam a morte de quem se afasta dele. Somente em Deus se pôde existir, no seu seio e na sua lei, e ele retornando, se a criatura se afastou. Quem não estiver com Deus e quem dele se afastou e não mais retorna a ele, perde a existência. A essência da queda não é, portanto, um ato de punição, mas o afastamento de Deus, desejado pela criatura, que tem fatal necessidade de subir novamente a ele, se quiser reencontrar a vida. Como se poderá manter o edifício criado por Deus, sem Deus, seu princípio animador? Não será ilógico o desmoronamento para os seres que se afastaram desse princípio. A revolta contra Deus significava revolta contra a própria vida do ser, contra a sua própria existência. Que poderia resultar desse comportamento, senão a morte, um não ser, como é para a consciência, qualidade do espírito, a inconsciência, qualidade da matéria. Assim a queda foi um desmoronamento de dimensões, em planos de vida inferiores, evoluídos, nos quais todos os dons de Deus se contraíram em um estado potencial, de latência, do qual só o sacrifício de ascensão do ser poderá retirá-los, despertando-os para a atualidade. Ora, o ser, para curar-se da desobediência, deve compensar a ordem com equivalente obediência à lei, para que o equilíbrio seja restabelecido. Não se pode restabelecer a harmonia de outra forma em um tal sistema. O homem deve, assim, provar o aspecto duro da lei, mas esta permanece sempre lógica, boa e justa. No fundo da descida está o inferno, no ápice da subida, o paraíso. De fato, quanto mais se desce, mais aumenta o egoísmo separatista, a desarmonia, a luta e a agressividade entre os seres, sempre dispostos a entredevorarem-se. Quanto mais se sobe, tanto mais a vida se harmoniza em paz e amor. Eis, pois, tudo esclarecido até as origens. Assim se explicam as razões e as causas deste processo evolutivo, do qual em a grande síntese só se fez um exame objetivo, uma comprovação do fato. A muitos poderá desagradar este destino de tão laboriosa ascensão pela conquista da felicidade. Mas não está tudo agora lógico. A nossa miséria atual não é um defeito de criação, de uma culpa de Deus. É uma mácula, uma chaga nossa, que Deus está curando. A dor permanece, mas com uma interpretação tão otimista, que adquire um grande significado positivo e um poder construtivo em nossa vida. E a criação, que verificamos ser contínua, é, assim, na sua essência, uma obra de restabelecimento contínuo, com a qual Deus auxilia o homem a reconstruir o edifício desmoronado. Tudo assim se explica em perfeita lógica de bondade. Se nessa lógica do sistema colocarmos os conceitos fora do respectivo lugar, é natural que resultem quadros horríveis, monstruosos, como em um mosaico em que as diferentes pedrinhas fossem assentadas ao acaso. Mas respeitemos a lógica, o sistema está saturado dela. E entre nós aparecerá a maravilhosa beleza e perfeição do plano divino. Que maior maravilha do que o surgimento do aspecto e imanência da divindade, que assim permanece presente no universo desmoronado, nele descendo para animá-lo, curá-lo e salvá-lo. Que perfeição no sistema, fazendo com que um erro, a revolta, ao invés de constituir um desastre irreparável, se transmude em um processo de restabelecimento semelhante ao que o poder curativo da natureza, imanência de Deus, exerce num organismo enfermo. Não houve nenhum defeito de origem. Ao contrário, o sistema era tão perfeito na sua estrutura orgânica, que a revolta não lhe afetou a perfeição, permitindo que todos se salvem. Finalmente, desaparecerá qualquer traço de erro com suas consequências, sendo o mal e a dor eliminados do sistema. A cruz que Cristo tomou sobre os ombros inocentes era o efeito do desmoronamento.
Ele a carregou para que todos, com ele, reabsorvessem na dura consequência do erro. Que maior amor poderia revelar pela sua criatura um Deus que após lhe haver dado a vida, desse a sofrer com ela para devolver-lhe, quando ela já havia perdido? É bom, é lógico, é satisfatório reconhecer no amor o centro do sistema. É este princípio de amor o princípio de coesão que mantém na divindade, ainda que, para criar, ela se cindisse no seu íntimo. Dizemos íntimo, porque nada se pode acrescentar ao todo e Deus é o todo. É este princípio de amor que também mantém unido o edifício desmoronado e o reconduz à salvação, mesmo que seja através da dor. Quanto mais se desce nos planos da queda, tanto mais áspera é a dor e tanto mais amarga de ódio. Quanto mais se sobe na evolução, tanto mais dulcificada pelo amor ela será. Assim, a dor de Cristo na redenção está baseada no amor, enquanto a dor de Satanás não tem esperança de ascensão e é baseada no ódio. Amor invencível, que resiste à revolta da criatura. Amor que conserva, mesmo no universo decaído, o divino princípio positivo da reconstrução. Amor que luta contra o satânico princípio negativo da destruição, e o vence. Amor que permanece, ainda que a revolta tenha sido pela criatura e com a sua negação. Amor que continua a cimentar as partes do edifício desmoronado, fazendo dele, entretanto, um sistema orgânico, como é o nosso universo. A criatura rebelde pretendeu atentar contra o sistema para lhe alterar os planos hierárquicos, e ele, baseado em uma férrea lógica de amor, resistiu e está salvando. E a pena para a revolta e uma lição de amor, porque, se é dor, também é impulso e pressão para a reconquista da felicidade. O ser deverá sofrer até aprender a grande lição de amor, até saber como deveria ter, no início, espontaneamente retribuído a Deus o amor que de Deus recebeu. Sem o amor o sistema não se mantém, como efetivamente se verificou no desmoronamento, onde ele faltou. Sem o amor, a criação teria sido uma cisão de Deus em partes, e o todo não poderia conservar-se, em Deus, um organismo uno. Daqui a necessidade absoluta da existência no sistema da livre correspondência de amor, que era o conteúdo da prova em que os espíritos rebeldes falharam. Tudo isto, repetimos, porque sem amor o sistema não se mantém. Eis o que está em seu centro e lhe constitui a essência. Temos observado o problema sob todos os pontos de vista e debaixo do fogo de todas as objeções. Agora o desígnio da obra divina está claro. Dele, como a nossa mente exige, foi eliminado tudo o que é negativo e absurdo, como erro, imperfeição, desordem, injustiça, maldade, que não podem ser atributos de Deus. Não restou senão o que é positivo e lógico, como perfeição, ordem, justiça, bondade, amor. Um sentido instintivo nos diz que assim é, que não pode deixar de ser. Somente dessa forma o nosso espírito se sente satisfeito, saciado e receptivo. Ele exige que a ideia de Deus se salve e se conserve, o resto não é explicação. É blasfêmia. O princípio do amor está no vértice da criação, foi o seu motor, é a força que rege. Deste vértice, o amor tudo anima e sustém. Sem Deus existe o aspecto justiça, sabedoria, bondade, lógica, ordem, poder, etc. A última síntese do pensamento e vontade de Deus é dada pelo amor. Poderíamos, após o exposto, considerar exaurida a argumentação e nada mais acrescentar. Queremos, todavia, ainda esclarecer melhor qualquer dúvida, especialmente no que se refere à teoria, em que muitos creem, pela qual se admite, no invés da queda dos anjos, uma criação progressiva, evolucionista, no sentido de um universo criado imperfeito e a caminho de um aperfeiçoamento contínuo. Após ter submetido semelhante teoria a uma séria análise, despido de preconceitos, fomos obrigados a recusá-la, porque ela nos levaria a cair numa série de absurdos, que nos permitimos aqui sujeitar a exame. Deus, que,
Sendo perfeito, não pode deixar de criar, senão perfeitamente teria feito uma criação imperfeita. Deus, que é espírito e ordem, teria tirado diretamente da sua essência a matéria e o caos, que são o ponto de partida da evolução. Deus, que é tudo, fora de quem nada pode existir e que representa toda a existência, fez derivar tudo do nada, isto é, da sua negação, porque Deus é o ser, e a sua grande obra criadora não passa de uma inversão, restabelecimento ou reconstrução do seu contrário. Isto presume um antagonismo, uma cisão e luta de dois princípios opostos na própria essência de Deus, independentemente e também anteriormente à criação. O ponto de partida desta estaria não em Deus, mas nos antípodas de Deus, não no absoluto, no imóvel, no espírito, na perfeição, qualidades de Deus, mas no relativo, no transformismo, na matéria, na imperfeição, que são o oposto de Deus. É evidente que tudo isto não pode ser obra de Deus, pois ele não pode errar, e sim obra de uma criatura, que podia e livremente quis errar. Tudo isto não podia nascer diretamente de Deus, mas somente em um segundo tempo, posterior à primeira criação, por obra de um outro e em consequência de uma outra causa. E como tem ocorrido, procuramos logicamente demonstrar neste volume, de acordo com uma outra teoria, a da queda dos anjos, a única para salvar-nos de tal cadeia de absurdos. Prossigamos no exame. Segundo a teoria da queda, Deus desce ao nosso universo por amor, para salvá-lo. De acordo com a teoria da criação progressiva, Deus, que é perfeito, se põe, ele, que é tudo através de suas criaturas, em um estado de desmoronamento do ser, um estado em que a consciência, primeira qualidade de Deus, se anula na matéria. O ponto de partida da criação progressiva seria um estado em que Deus se autodestruiu nas suas qualidades primaciais, estabelecendo a própria negação na inconsciência, na dor e no mal, para iniciar num penoso sacrifício de ascensão, cotidianamente imposto à criatura, certamente inocente de tudo isto. Os elementos fundamentais do sistema, isto é, amor, bondade divina, liberdade da criatura, falhariam completamente desta maneira. E não se poderia imaginar mais absurda a violação da justiça no seio de Deus, que não pode deixar de ser essencialmente justo. O mal e a dor teriam sido, pois, obra direta de um Deus e, por conseguinte, de sua natureza malvada. Deste modo a obra da criação tornar-se uma maldição para a criatura, uma condenação de que o ser inocente deve redimir-se à custa de um ilimitado tormento. E assim dever-se-ia dizer, não como escreveu São João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, mas sim, no princípio era o mal e a dor, e eles estavam com Deus. A grande obra divina teria sido a criação de um inferno, e a criatura só restaria o penoso encargo de redimir-se dele com a própria dor. O tudo sem liberdade de escolha, sem culpa alguma, como uma fatalidade sem apelo. Para condenar a criatura, Deus não lhe teria pedido permissão, nem lhe teria dado a faculdade de escolher. Desta maneira, ela já se encontra no inferno ao nascer, sem saber por quê, automaticamente. Se quiser e souber subir através de seu sacrifício, para lhe fugir, consegui-lo-á, de outra forma, nele permanecerá para sempre. Mas eis que, um dia, desperto de tão horrível obra, exclusivamente sua, Deus se arrepende e, para remediar o mal, verificando que o homem por si não consegue subir, envia Cristo, o Filho dileto, também ele inocente, para ser sacrificado por um Deus injusto, para pagar um débito que ninguém contraiu, nem Cristo nem a criatura, ambos inocentes. Como se pode então negar razão ao homem que blasfema contra semelhante Deus, quando ele lhe é apresentado revestido de tais absurdos? Se o mal e a dor foram criações diretas de Deus, como atirar a culpa sobre a criatura? E que se pode pretender de bom e que pode exigir o evangelho de um ser criado em condições tão más, quando a vida é uma condenação e a criação um delito?
Não. Se verificamos que efetivamente a criatura sofre e algo paga, através de sua dor, por um senso de lógica e de justiça, devemos admitir que ela deve pagar algo que lhe compete, um erro ou uma culpa que seria absurdo atribuir à perfeição de Deus. Olhamos o efeito, e a sua natureza nos indica a causa que o produziu. Se tivesse sido o Criador a causa, ele e ninguém mais deveria expiar na dor. E como pode o onisciente ter necessidade da escola da dor para aprender? Como se vê, quanto mais se medita na teoria da criação progressiva, mais se torna esmagador o acúmulo dos absurdos. Se alguém, por preconceito de grupo, pode desagradar a teoria da queda dos anjos, apenas porque ela é admitida pela teologia católica, incumbe-nos afirmar que nos preocupamos somente em conhecer a verdade e que a aceitamos onde quer que ela se encontre, desde que convença e satisfaça, independentemente de qualquer preconceito de religião, escola filosófica ou grupo humano. É oportuno indagar agora como poderia ter surgido essa teoria da criação progressiva, evolucionista, de um universo criado imperfeito e em via de contínuo aperfeiçoamento. Essa teoria nasceu em virtude de corresponder à realidade do que se observa, fornecendo-nos uma primeira explicação, embora superficial, do fato indiscutível da evolução, que realmente leva o universo de um estado de imperfeição, caos, matéria, ao de perfeição, ordem, espírito. O fato existe. O erro está em sua interpretação. Ninguém ousará discutir o fato, porque é uma realidade. Se não quisermos, porém, cair nos absurdos mencionados, impõe-se explicá-la não como consequência da obra de Deus, mas como consequência do desmoronamento do sistema, decorrente da queda por obra da criatura. O fenômeno da evolução não pode ser um absurdo e incompreensível caminho em uma só direção, um semiciclo desprovido do seu semiciclo inverso e complementar sem o qual não se forma o ciclo completo e o fenômeno não se verifica e não se explica no equilíbrio divino. O fenômeno da evolução existe e é aceito, mas se pode compreendê-lo e admiti-lo como contraparte de um inverso processo involutivo causado pela criatura. Esta necessariamente devia ser livre, mas como não podia ser igual a Deus, era passível de erro e, por isso, embora advertida do perigo, por desobediência quis errar. É certo também que a criação é progressiva, mas não no sentido de uma nova criação, porque tudo já estava e está em Deus sempre, e a Deus nada se pode acrescentar, como nele nada criar ou destruir. A criação é verdadeiramente progressiva, mas no sentido de reconstrução de um edifício desmoronado, do qual se estão juntando as partes desagregadas e reedificando os planos afundados. Em nosso universo, é absurdo um fenômeno unilateral desequilibrado, por falta do seu complemento compensador, um fenômeno que avança em uma só direção, isto é, apenas um semiciclo, um semicircuito, significando um semifenômeno. Todo fenômeno tem que volver sobre si mesmo para completar-se, permanecendo sempre a mesma substância, ainda que mude a forma, porque ele é apenas um estado de vibração interior com finalidade de elaboração evolutiva, e não um deslocamento real. A mobilidade é, assim, só aparente, situada no relativo de um vai-vem cíclico. Enquanto no absoluto tudo permanece imóvel, sabemos que o transformismo é filho da queda, pois em Deus não há mutação nem evolução, mas tudo simplesmente é. Tudo, pois, no universo, deve completar-se no seu semiciclo e com ele volver ao ponto de partida, ainda que com pequeno deslocamento, que constitui a evolução. Todos os fenômenos caminham em duas fases inversas e complementares, sem que, no transformismo, não pode haver fenômeno. Efetivamente, este se pode definir como um momento particular do transformismo evolutivo. Por tal razão, o fenômeno não pode existir no absoluto. A própria teoria da reencarnação, simplificando contínuas inversões entre vida e morte, entre erros e expiações,
Provamos o princípio fundamental do ciclo completo, composto de 2 semiciclos, queda e ressurreição. A absoluta incompatibilidade entre a teoria da criação progressiva e a teoria da reencarnação. Uma exclui a outra. Se admitimos a reencarnação, temos que abandonar o conceito de criação unicamente progressiva e aceitar a teoria da queda. Se aceitamos a criação apenas progressiva, é necessário abandonar o conceito de reencarnação. Isto porque, segundo o princípio de criação progressiva, que se desenvolve apenas no sentido evolucionista, sem o precedente semiciclo involucionista, o criado deverá mover-se em uma única direção, devendo no sistema ser desconhecido, jamais aparecendo, o princípio do ciclo. Se este princípio surge em um caso particular, num universo que sabemos construído num tipo único de sistema, depois repetido em todos os níveis de dimensões, isto significa que o referido princípio do ciclo está também no caso geral do tipo base do sistema. Se o fragmento que recolhemos reflete, verificamos claramente que a unidade de que esse fragmento deriva era um espelho. Concluindo, procuramos neste capítulo prever todas as objeções possíveis. Mas, na realidade, elas podem ser tantas quantas são as formas mentais humanas, o que é um número praticamente infinito. Para as que não puderam aqui ser imaginadas, asseguramos ao leitor que as coisas ocorrem como realmente estão expostas neste livro e que, sobre estas bases, qualquer dificuldade pode ser logicamente resolvida. O leitor inteligente, que se apossou da chave do sistema, poderá fazê-lo racionalmente, desde que pense sem preconceitos e sem pontos fixos inamovíveis. Entretanto, já que uma das primeiras condições para a aceitação de uma teoria é a sua clareza de exposição e facilidade de compreensão, procuramos aqui traduzir, na forma mais transparente e evidente possível, o pensamento recebido por intuição que, provindo de outros planos, dificilmente se traduz em palavras humanas. 11. A caminho da sublimação. Nos capítulos precedentes fizemos algumas observações sobre o nosso mundo, para comprovar a sua posição periférica, consoante o plano do universo. Os poucos fatos escolhidos não passam de uma exemplificação particular. Muitos outros poderiam ter sido aduzidos para confirmar a concepção de que partimos e que apresentamos aos racionalistas, apenas como hipótese de trabalho. Procuremos, agora, uma vez observado o sistema na sua posição periférica, percorrê-lo em direção ascensional. Isto é importante, porque esta representa a única via de correção do antissistema e de evasão das suas dolorosas consequências. Avizinhemo-nos, desta forma, do problema central da presente terceira trilogia, o da sublimação. V. Introdução no volume Problemas do Futuro. Para poder enfrentá-lo e resolvê-lo, é necessário antes enquadrá-lo em nosso atual e mais amplo esquema do universo, como, aliás, seria necessário fazer para qualquer problema, sem o que ele se torna de difícil compreensão e solução. E o fenômeno da sublimação espiritual é agora aqui de um enquadramento lógico em um sistema completo, harmonicamente proporcionado em todas as partes componentes e aceitável para qualquer pessoa de bom senso. O fenômeno pode agora estar situado logicamente no conjunto de um edifício conceitual, do qual faz parte, que o sustém e demonstra. Isto não impede que ele seja pouco consentâneo com a psicologia hoje dominante, porque esta constitui uma forma mental sediada em uma fase particular destruidora de fim de um ciclo, ao passo que aqui antecipamos a fase reconstrutiva, que fatalmente se seguirá. O homem atual é analítico, vê as coisas da Terra e do plano físico, que ele confunde com a realidade e acredita ser todo o universo por ser periférico, vê o sistema de uma posição periférica. De tal ponto de vista, tudo deve evidentemente parecer invertido. Hoje, de fato, a superação é frequentemente tida por patológica. Tudo depende do ponto de referência que, neste caso,
É representado pelo tipo biológico corrente, ou seja, pelo evoluído e natural. Então, que a catarse biológica, que é superação e sublimação, vista assim de baixo, de uma posição invertida, possa parecer deformação e regressão, com deformação e progresso de vida. Este problema já foi por nós examinado no capítulo 26 Sexualidade e Misticismo, do volume precedente, Ascensões Humanas. Para aprofundar o fenômeno da sublimação espiritual, começamos aqui a orientá-lo, enquadrando no esquema do universo atrás exposto, que aqui resumimos em relação ao fenômeno, submetendo-o ao habitual método da intuição. Por criação, entendemos aqui o processo alfa vai para beta vai para gama, isto é, a transmutação da substância única a Deus, eterna, incriada e indestrutível, do seu estado de puro pensamento, no de energia e, a seguir, no de matéria. Já examinamos esse fenômeno, pelo qual Deus vem a manifestar-se na forma, o pensamento, na matéria, o imutável no vir a ser, o uno, no múltiplice, e ao qual se deve a existência de nosso universo. Assistimos a um movimento centrífugo que, do centro, se projeta para a periferia, na matéria, invertendo todas as qualidades do espírito. São muitos os aspectos do processo, mas todos redutíveis ao conceito de inversão do positivo e negativo, ou da subversão de valores, conceito que se pode resumir em uma só palavra: involução. Esta pode apresentar-se-nos como um desmoronamento do universo perfeito, originado da primeira, a verdadeira criação perfeita, e isto como resultado da revolta e queda, de que já falamos. Deste modo, o universo perde e inverte a sua qualidade de origem, natural. Podemos, assim, compreendê-lo melhor agora. Tudo isso sucedeu em uma primeira fase, a de ida. O universo atual, em que existimos, encontra-se na fase oposta, na de retorno, isto é, não involutiva, mas evolutiva, de forma que a verdadeira criação que Deus, nela imanente, está processando agora, lentamente, através da evolução, tendo todos os seres como operários. A verdadeira criação é atual e não a precedente, que foi, antes, um desfazimento. Todavia, esta última observada de nossa posição periférica, em que a existência é imaterial, pode parecer criação. Tudo depende do ponto de vista. O mesmo processo alfa vai para beta vai para gama se visto de alfa, pode parecer destruição, mas visto de gama, pode ser tomado como criação. E realmente, o nosso universo, construído assim na forma física, pode definir-se como uma criação, mas no sentido físico. É certo, porém, que, se tomado do ponto de vista central do sistema, é uma demolição, como espírito, cuja inversão representa. É bom esclarecer tudo isto, a fim de evitar mal-entendidos. O nosso habitual conceito humano de criação é, como todos os nossos conceitos, relativo a nós. A primeira, única e verdadeira criação foi, não uma criação do nada, mas uma emanação do seio de Deus, de puros espíritos, em que Deus, o Eu Sou Uno, Criador, quis refletir a si mesmo, nela amando uma sua diversa individualização em miríades de Eu Sou. Suas criaturas. O que depois nós passamos a chamar criação foi o desmoronamento na forma matéria de uma parte, que se rebelou. Destes eu sou criaturas e o que chamamos de evolução seria a verdadeira criação, no sentido de reconstrução da originária integridade espiritual, que foi, por sua vez, emanação, mais do que criação do nada. Tudo isto está além das nossas habituais concepções, todas em função de nosso relativo. Assim é que aqui chamamos frequentemente nosso universo de manifestação de Deus. O que pode ser verdadeiro para os nossos sentidos, relativamente à nossa posição periférica na forma matéria, que, para nós, é o que significa existir.
Mas para quem se encontra no polo oposto do sistema, na posição central de puro espírito, o nosso universo não é um manifestar-se sim um ocultar-se, porque é o espírito que se aprofunda e sepulta no que chamamos de manifestação. Se ele se exterioriza, parecendo, pois, tornar-se verdade, apenas o faz para os nossos sentidos, enquanto por si mesmo o espírito entra na grande maia ou ilusão da vida corpórea. Aquilo que é verdade para quem é exterior, é mentira para quem é interior. Tudo é relativo. O que para nós é vida, para o espírito é prisão ou limite. Para ele, o nosso tempo é o fracionamento do eterno, o espaço, o do infinito, o relativo, o do absoluto, o múltiplice, o do uno. A instabilidade do transformismo, que deve sempre aperfeiçoar-se, envolvendo, é o desmoronamento da originária e perfeita existência imutável. Aclarados, assim, estes conceitos, retomemos o nosso caminho. Se, na primeira metade do ciclo, temos o desmoronamento na matéria, na segunda metade, em que ele se fecha pelo retorno a Deus, ponto de partida, temos o processo inverso, isto é, gama vai para beta vai para alfa, ou seja, não de materialização, mas espiritualização. Estamos na fase de reabsorção da forma em Deus, da matéria no pensamento, do mutável no eterno, do múltiplice no uno. Assistimos ao movimento centrípeto que, da periferia, se projeta para o centro, no espírito, invertendo todas as qualidades da matéria. Aqui, os valores subvertidos devem retificar-se, segundo a lei, de que o Evangelho é o código. Os aspectos do processo são muitos, mas todos redutíveis à inversão do negativo em positivo, conceito que se pode resumir em uma única palavra: evolução. O transformismo tende à reconstrução, de conformidade com o princípio das unidades coletivas, a grande síntese, capítulo XVI. Retornam à unidade todos os fragmentos em que o uno se havia pulverizado. O estado de matéria transmuda-se no de energia, e este no de pensamento, para retornar ao ponto de partida. E no plano desse segundo percurso, que o ser agora vive, que logicamente ocorre o fenômeno da sublimação espiritual, ou catarse biológica. O espírito não está morto. Tão somente é prisioneiro. Deseja reconquistar consciência para retornar ao estado de origem. Por um instinto fundamental da vida, ele odeia a prisão e quer a liberdade. Com esse impulso e para esse fim ele foi gerado, a liberdade foi a sua primeira qualidade. Tudo quer crescer, expandir-se, e toda a nossa vida somente triunfa com esse impulso. Este instinto fundamental do ser se debate contra todos os obstáculos que lhe opõem à sua posição negativa em um sistema invertido. Mas eis que o amor, proveniente do centro positivo, vem em auxílio do ser no seu esforço de redenção. Deus, do centro, estende-lhe os braços, dizendo-lhe: sus, coragem, sobe, sobe. Eu te espero. E os espíritos não rebeldes e incorruptos descem com sacrifício, como seus mensageiros, irmanando-se aos seres inferiores, sepultados na dor, abraçando-a juntamente com eles por amor. É assim que a reconstrução do edifício desmoronado constitui um processo criador de reabsorção do mal e do caos, nascidos do desmoronamento através do sacrifício. O amor permanece, invertido, porém, no sacrifício, que é amor na dor. Eis porque a redenção não pôde ser operada por Cristo, senão através da paixão, e porque nenhuma redenção poderá ser operada de outra forma. Há, portanto, uma grande porta para a evasão de todos os sofrimentos do antissistema. Porta grande, mas pela qual ninguém quer passar, porque é feita de dor e esta afugenta. E afugenta justamente porque ela é o inverso da felicidade, para a qual o ser nasceu e para a qual se sente irresistivelmente atraído. Mas o nosso não é um sistema pervertido. É natural, pois, que nele a felicidade se tenha transformado em dor. Então,
O homem se atira ao encontro das derradeiras cintilações de alegria e de amor, que o sistema desmoronado ainda contém, mas somente lhe é oferecido um pão traidor que não pode satisfazê-lo. E o pobre ser fragmentado tenta, em vão, no amor físico dos dois sexos a conjunção de ambos os semiciclos, em que a unidade se cindiu. Ao contrário, o místico, que não teve medo de atravessar a porta da dor, pelo menos através da renúncia, pode celebrar bem mais no alto as suas núpcias de amor com Deus, isto é, a fusão bem mais perfeita das duas semicircunferências do círculo. Com isto, chegando ele, através da dor, a aproximar-se mais do centro, também alcança uma alegria bem maior. Os pobres seres periféricos, apegados à forma, porque não sabem sentir uma vida mais profunda, apegados, assim, a uma existência de penas, alimento sobremodo escasso para uma alma faminta de felicidade, alimento que entre si disputam encarniçadamente, esses pobres seres fogem da sublimação e a condenam, porque da sua posição periférica, situados na matéria, a sublimação lhes parece anulação da vida, e não retorno a esta. É natural que para o ser subvertido, tudo pareça invertido, uma miragem traidora. Para enxergar a verdade, é necessário subir, atravessando a porta da dor. Eis, pois, a posição agora do ser no universo atual. Ele jaz entre as ruínas de si próprio, mas, em seu âmago originária centelha de Deus, a alma não está extinta e se conserva no estado de um anseio instintivo e irrefreável, com todas as características originárias. Entre esse anseio, porém, e a sua realização, existe a barreira da dor, interposta pela distância do centro à periferia, onde veio a cair o ser. A irresistível ânsia se bate continuamente contra essa barreira para evadir, entretanto, é exatamente através da barreira, isto é, através da dor, que se pode evadir. Eis o grande drama do ser, vivendo todos em cada dia. Então Deus, que não nos abandona, vem ao nosso encontro para ajudar-nos, enviando-nos em forma concreta, para que possamos tocá-lo com as mãos, o exemplo vivo do método a usar para evasão. É inútil debater-se. Não há outra via que do Calvário para atingir-se a redenção e cada qual tem que percorrê-la por si. Quem vencerá? As seduções do mal, o horror ao sofrimento ou o grande anseio da alma, o seu instinto de ascensão e de vida, e o poderoso auxílio de Deus, que quer a salvação final. O caminho é longo, a criatura está retida entre as engrenagens de duas imensas rodas e triturada pelo atrito dos seus dois movimentos contrários. Ambas as forças, todavia, não são iguais, seus pesos não são idênticos. A roda de Deus é a mais forte e tanto girará na eternidade, que desgastará inteiramente a de Satanás, que terminará em pó. A sublimação espiritual é o fenômeno pelo qual a evolução da fase biológica humana, através da catarse de todo o ser, conduz a vida à fase super-humana. Já vimos que este é um momento do grande processo de toda ascensão, que vai de gama vai para beta vai para alfa. Isto é que significa voltar a subir. São estas as grandes etapas, os degraus da escada que leva ao trono. Voltar a subir significa, pois, transformar-se da matéria em energia e desta em espírito, ou seja, um processo de espiritualização. Eis ao que se reduz substancialmente todo o progresso. Esta é a fase que a humanidade está vivendo. É verdade, sem dúvida, que esta ainda está imersa em noite profunda, mas nos encontramos em uma grande volta da história, que anuncia iminente uma nova aurora. O homem, hoje, pela primeira vez, sabe transformar a matéria em energia. Com isto ele intervém nos processos criadores de uma forma que se poderia chamar espiritualização da matéria, que se volatiliza em energia. Processo que implica o inverso da criação da matéria com energia. Paralelamente, a superação dos limites do espaço e tempo significa uma ascensão de vida em dimensões mais evoluídas. Ademais,
O tipo biológico se dinamiza, e a sua luta, de física, se torna nervosa e psíquica. As leis do ser passam a ser compreendidas, os mistérios se aclaram, aumenta o domínio sobre as forças naturais e sobre a matéria. O indivíduo funde-se no conjunto de grandes unidades coletivas. O homem, pois, embora recalcitrante, está engolfado no tormento das novas criações e empenhado, no momento crítico, em uma catarse biológica. A luta pela vida sempre foi, mesmo na feroz fase animalesca da seleção do mais forte, uma luta por subir. Ainda agora é assim. É a grande batalha da libertação da involução para o retorno a Deus. Se nos mais baixos níveis biológicos essa batalha pela ascensão é imposta pela necessidade de viver em um mundo em que vigora o lema, comer ou ser comido, nos mais elevados níveis da lei, onde o ser se faz mais consciente, ela pode suavizar-se e, assim, realizar-se pelas vias da compreensão. E a evolução que nos liberta de tão duras necessidades e sanções. Nós vivemos explorando todas as vias da libertação, que na sublimação mística se escancaram para o céu. A luta é um meio de despertar a consciência. O ser, submetido a uma vida de permanente ameaça, aguça a inteligência, as provas e os insucessos o adestram e o preparam para maiores conquistas. Aquelas que nascem da experiência e se fixam no espírito. Quer embaixo, quer no alto, a existência é sempre uma elaboração evolutiva, seja revestindo formas mais ou menos ferozes, seja assumindo aspectos mais ou menos espiritualizados. Elaboração evolutiva é o trabalho da matéria, desfeita no caos e integrada nos fenômenos cósmicos, como também, no extremo oposto, e atividade espiritual do gênio e do místico que, desvinculando-se dos instintos da carne, transforma-lhes a potencialidade em manifestações espirituais. Todo o universo está empenhado neste esforço penoso da própria maturação evolutiva, que o deve reconduzir a Deus. Hoje a vida tenta, na Terra, novas formas de expressão com um tipo mais evoluído do homem. A luta humana não está atualmente confinada no tradicional plano animal humano, como até ontem, mas se agita para sair dele. Ela não se resume mais na vitória de um grupo humano sobre um ou outro, permanecendo sempre no mesmo nível e sistema de vida, mas colima a vitória de um princípio sobre o outro, para fugir ao atual plano e sistema de vida. Em outros termos, encontramo-nos, não em período de estagnação, mas de transformação. Todo o esforço da vida concentra-se odiernamente, não na sistematização e consolidação de suas posições, mas na tentativa de novas. É por isso que o seu dinamismo é febril e tudo parece esboroar-se, mas é justamente porque a vida está possuída de uma ânsia de construir, que ela se apressa em libertar-se, por toda parte, das acanhadas fórmulas do passado, das quais, assim ampliada, extravasa de todo lado. Tudo tende no presente à superação, por todos os cantos se anda à procura de novas fórmulas que possam dar expressão a uma vida que já não encontra espaço nas velhas. Jamais ela fervilhou tanto em criações. Quem quer que possua olhos de ver e ouvidos de ouvir, sente que o mundo está vertiginosamente lançado em direção a um transformismo evolutivo de uma intensidade e rapidez sem precedentes. E, num crescendo, a vida absorve as etapas para concluir, porque tem pressa de resolver o problema que a agita e atormenta. Vemos, pois, nesta hora histórica a realização, não só do transformismo gama vai para beta, com a desintegração atômica e a gênese da energia da matéria, mas também um transformismo paralelo beta vai para alfa, em que a vida, embora ainda primariamente, tende a tornar-se cada vez mais nervosa e psíquica, isto é, tende a espiritualizar-se. Assistimos a um universal processo de espiritualização no sentido lato. A plena realização está ainda distante, mas o germe já está lançado. Muitos são incapazes de ver uma árvore na semente e não conseguem aperceber-se da sua existência, a não ser quando plenamente desenvolvida.
Não importa. Eles chegarão a compreender mais tarde, mas chegarão. Toda semente é um explosivo da vida, no qual ela se concentrou aguardando o momento para explodir, e explodirá por força de lei. E, no fundo, o ser humano está à espera de despertar aquele divino eu sou, que vem de Deus. Os novos e menores continentes do espírito aguardam os pioneiros que os conquistem, explorem e colonizem para a própria e nova grandeza. O esperado reino dos céus não é vã promessa que deva permanecer no campo da utopia. Ele jaz no fundo das consciências e se realizará quando estas despertarem, quando nós pudermos compreender de que maravilhoso universo somos cidadãos. Trata-se de movimentos de grandes massas. Hoje na Terra não existe mais uma classe social, uma aristocracia que se movimenta para a conquista do domínio sobre camadas sociais inertes e passivas. Hoje a fermentação evolutiva investe toda a massa humana. Poder-se-ia dizer que ecoa no sentido beta vai para alfa, isto é, da vida para o espírito ou para a espiritualização da vida, desde o plano gama vai para beta, com a desintegração atômica. Parece que ambos os fenômenos moveram-se paralelamente, obedecendo ao mesmo impulso de Deus imanente, que, fazendo pressão de dentro para fora, impõe a velha forma que cada passagem a uma nova, capaz de exprimir íntimos estados novos, que contínua pressão interior matura em milênios de silenciosa atividade. Tudo deriva do princípio da vida inerente aos seres. Hoje, este princípio se lança em novas rotas. Baste-nos aqui, por ora, antes de prosseguir além, haver enquadrado o fenômeno da sublimação neste processo de espiritualização universal gama vai para beta vai para alfa, que é o processo evolutivo. A sublimação mística não passa da fase mais elevada da espiritualização em nosso planeta. Este é um fenômeno, como vimos, universal na vida. É por ele que o mineral se eleva a vegetal, este é o animal ao homem, e este é o super-homem. Trata-se de um processo de sensibilização, que nos graus superiores se chama consciência e que vai desde a existência destituída de sentidos e encerrada em si mesma, como é da matéria, a uma existência que se expande cada vez mais, em uma vida, a princípio vegetativa, depois sensitiva, a seguir racional, e finalmente intuitiva. Trata-se de uma gradual floração do espírito, que volta a encontrar a si próprio, expandindo-se sob a irradiação do centro Deus. Agora pode-se compreender que, tendo a evolução consistido na formação de invólucros, cada vez mais densos, em torno da centelha do espírito, em que ela permaneceu sepultado, a evolução, contrariamente, consiste na progressiva destruição desses invólucros que se tornam cada vez mais tênues, até a completa libertação. O eu eterno, com o desmoronamento do sistema, não foi destruído, mas apenas envolvido no princípio oposto em que se invertem todas as divinas qualidades de origem. A evolução é um processo de maceração que consome os casulos. É uma chama lenta em que se evolui a sua materialidade, facultando a evasão da sua prisão. Eis o que entendemos por espiritualização. Mas o fenômeno pode ser observado também de outros pontos de vista. Se concebemos o centro no seu fundamental aspecto cinético, poderemos dizer que involução é progressiva a imobilização no limite, e que a evolução é a desvinculação do limite. O aspecto de estado cinético pode significar, sobretudo, estado vibratório, e a este é possível reduzir aquele estado do espírito que se chama consciência. O estado oposto, de imobilidade, de congelamento da vibração, significa então o estado de espírito que se denomina inconsciência. Que mais significa precipitar-se nas trevas, se não decair da sensibilidade, até a cegueira. Assim, o desmoronamento do ser consiste na inversão do estado cinético, ou vibratório, ou consciência e conhecimento, máximo no centro, Deus, em um estado oposto, de inércia ou inconsciência ou cegueira. Na periferia embotam-se as qualidades dinamizantes e vivificantes, máximas no centro.
Não foi a matéria definida como energia congelada. A energia é também pensamento congelado. Lúcifer, como dissemos, é por Dante colocado no centro da Terra, imerso nas trevas, encerrado na imensa prisão da matéria, imobilizado no gelo, negação da mobilidade e do calor, elementos de vida. Para voltar a subir, o espírito tem de tornar a ordem a fim de fundir esse gelo, a fim de queimar no fogo da própria dor as escórias da forma que o encarcera. Tem que, como elemento primeiro de vida, reacender por si a chama que se extinguira. Nós temos até agora observado o grande desmoronamento do universo, para encontrar a gênese e explicação do universo atual. Mas isto não basta. Dado que este é um estado bem doloroso, o que mais interessa ao ser humano é, sobretudo, saber como dele sair. Eis porque é importante, no seio do universal processo da espiritualização, conhecer o processo humano da sublimação, porque ele representa para o homem a única solução do problema da dor. Desperta, ó homem, no espírito, porque neste, em teu âmago, está o infinito. Sepulto em todas as coisas está o pensamento divino que as rege. Mas em nada, como em ti, ó homem, esse pensamento se potencializou tanto na ascensão, desejando hoje dar mais um passo avante. Em gama vai para beta vai para alfa. O processo evolutivo é uma reconquista e reconstrução do estado cinético, o vibratório de consciência e conhecimento, que se perdera. Jamais como atualmente a batalha entre matéria e espírito foi tão encarniçada. Mas o espírito é o princípio do movimento e da força. Ele, no ser está apenas adormentado. Abençoemos as grandes dores dos nossos tempos, que o despertam. 12. Os três aspectos da substância. Orientemo-nos, antes de passar adiante. Iniciamos o estudo do conceito central, do esquema do ser, o eu sou. Isto nos conduziu a observar o fenômeno do egocentrismo cuja significação quisemos esclarecer. Por esta via chegamos às portas do grande drama da queda dos anjos, devida justamente à rebeldia do eu, por excessivo egocentrismo desvirtuado. Detivemo-nos, então, a contemplar as suas consequências, estudando as origens do mal e da dor. Mas isto nos colocou de frente ao problema inverso da sua finalidade. Entramos, assim, na visão do grande ciclo constituído do desmoronamento e reconstrução do universo, ciclo que se reconstrói em unidade pela junção das suas duas fases inversas e complementares, involução e evolução. Adentramos, desta forma, a visão da estrutura do sistema e dos processos íntimos de seu transformismo, admirando-lhe a perfeição. Podemos seguir esse transformismo universal até as suas últimas conclusões, que sintetizamos em duas expressões limites, uma das quais resolutivas do sistema positivo, e a outra resolutiva do sistema negativo, com o triunfo final do bem sobre o mal e a reconstituição do sistema desmoronado. Podemos, dessa maneira, encontrar a solução final do problema do ser. Descemos depois ao nosso mundo, para nele encontrar confirmações e demonstrações e, afinal, aplicações na sublimação. Com esta, como conclusão moral das visões precedentes, é apontada ao ser humano a via das ascensões espirituais, a da reconstrução do universo desmoronado, a única que o pode guiar na reconquista da felicidade perdida. Este foi o caminho que percorremos até aqui. Chegados a esta altura e completada a precedente ordem de visões e de conceitos, vemos desenrolar-se diante de nós uma perspectiva diversa dos mesmos fenômenos, pela qual observaremos o todo, já não mais em relação à sorte da criação e das criaturas, mas em relação a Deus e a sua obra. Sintetizamos atrás a última conclusão da precedente ordem de conceitos, em duas expressões resolutivas do transformismo universal, uma na destruição do ser, zero igual zero, o inferno eterno, a pena máxima para quem assim a quis renegando a existência, destruição do eu como individualização espiritual,
morte da alma, que, negando Deus, nega a si própria até anular-se. A outra, no polo oposto, significando a plenitude do ser, infinito igual a infinito, a felicidade eterna, alegria máxima, o triunfo da vida, a afirmação do eu em Deus,